tempo gostoso de louvor, de adoração. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é muito bom, sempre. Meu amigo, meu irmão, abra a sua Bíblia em Lucas 4. Nós vamos ler a partir do verso 16. Lucas 4. A nossa reflexão de hoje vai ser sobre cosmovisão cristã. Lucas 4, a partir do verso 16, diz assim: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhes deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? A nossa mensagem, a nossa reflexão é sobre a cosmovisão. E o que é uma cosmovisão? Cosmovisão, ele é aquele conjunto de crenças, de valores, tudo que você é de verdade, a forma como você enxerga o mundo, a lente pelo qual você vê todas as coisas. E Jesus, ele traz aqui para nós uma cosmovisão. Ele diz por que ele veio. O Senhor me deu o Espírito e me escolheu para levar boas notícias aos pobres, me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo. E por causa da forma como Jesus via o mundo, a forma como a Bíblia traz essa visão de mundo, foi que ele foi crucificado. Por essa razão, pela forma de ver. E qual que é a cosmovisão cristã? Cada um de nós tem a nossa própria cosmovisão. Nós decidimos as coisas, aquilo que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, tudo com base naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito, no meu conjunto de crenças e de valores. Isso me dá direção e eu tomo as minhas decisões com base nessa visão que eu tenho de mundo, essa visão de vida. E essa é a minha cosmovisão, e cada um tem a sua cosmovisão. E qual o problema? O problema é que muitas vezes nós nos convertemos e ao invés de nós termos a nossa transformação de mente e passarmos a enxergar a vida com a cosmovisão cristã e bíblica, nós trazemos Deus para a nossa cosmovisão. E aí nós passamos a agir da mesma maneira, somos a mesma pessoa, tomando as mesmas decisões, só que às vezes muda os termos. Vou dar um exemplo. Eu desejo muito algo na minha vida. Eu quero aquela casa, aquele carro, eu vou conseguir, eu vou trabalhar, eu vou conseguir. Aí a gente se converte, se Deus quiser, eu vou conseguir. Se Deus quiser, eu vou alcançar aquilo. Eu continuo com os mesmos hábitos que eu tenho, só que passa a virar uma tentação, uma provação, muitas vezes.
mas eu mudo a minha forma de falar, mas as minhas decisões, percebe que muitas vezes ela continua sendo as mesmas decisões. Eu me converto, só que a cosmovisão minha não muda. Eu trago Deus para a minha cosmovisão, ao invés de eu me transportar para a cosmovisão bíblica. Isso a gente pode ver lá em Romanos 12, 2. Antes, uma historinha. Um missionário, ele viajou, como a Chay viaja. Imagina a Chay viajando para Bangladesh. Aí chega lá, ela começa a falar de Cristo para as pessoas, e elas têm a sua cultura. E de repente, ela se converte. Não, eu quero aceitar esse Jesus. Aí a Chay volta para o Brasil. Aí de repente liga lá para as pessoas, e aí, como é que tá e tal? Ah, tá todo mundo colocando o crucifixo em casa, né? E aí, nossa, o pessoal se converteu. Aí ela liga para uma das meninas lá e pergunta, e aí, como é que tá? Por que você está colocando essa cruz aí? Ah, não, é porque essa cruz espanta mal olhado. Não mudou os termos, mas a pessoa continua com as suas crenças, com seus valores. Traz a cruz, usa os símbolos e os termos, mas a visão não muda. Lá em Romanos 12, 2, diz assim, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis tal boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Se nós não nos transformarmos com essa renovação da nossa mente e mudar a nossa forma de ver o mundo e a nossa cosmovisão não mudar, nós vamos continuar sofrendo. E nós não vamos perceber quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. E como é que eu faço isso? Qual que é a cosmovisão bíblica? Daria para ficar muito tempo falando aqui, né, realmente sobre isso. Mas nós temos 4 pilares na Bíblia que traz para nós uma cosmovisão. Um deles é a criação. Deus da criação. A maneira como nós enxergamos Deus, a maneira como nós entendemos quem é Deus para nós, muda tudo. Deus, quando Ele cria o mundo, Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, é um Deus autossuficiente, é um Deus amoroso, é um Deus verdadeiro, justo, criador. Deus criando todas as coisas. Imagina, esse é o Deus que criou tudo. Jesus Cristo, está lá em João, diz assim, pela palavra Deus criou todas as coisas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Jesus Cristo criou tudo. Não há nada nesse mundo, nada na criação que Jesus não possa dizer que é dele. Tudo é dele. Tudo pertence a Cristo. Toda a criação, você, o seu vizinho, tudo que existe foi criado para a honra e para a glória de Jesus Cristo, de Deus. Essa é a primeira base da nossa cosmovisão. A gente muitas vezes separa a nossa vida com a igreja da nossa vida secular. Quando eu estou na igreja, eu tenho uma visão da igreja, daquilo que a igreja espera de mim. Quando eu estou no trabalho, a igreja fica lá e eu tenho a minha visão do trabalho, daquilo que eu preciso fazer. E, na verdade, a gente não poderia fazer esse tipo de separação. Toda a criação, tudo que existe, foi criado por Deus e para Ele, para a sua honra e para a sua glória. Então, Deus está em todo lugar. Deus está na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, aqui na igreja, no seu quarto de escuta, aonde quer que você esteja, Deus está presente. Então, você não se separa de Deus, você não deixa Deus na igreja e vai para o seu trabalho, não deixa Deus na sua casa e vai para o seu trabalho. E Deus só vê você quando você está orando, não. Deus enxerga você em todo lugar. Não importa o que você está fazendo, todo o tempo Deus está com você, Ele sabe todas as coisas. Essa visão que nós temos de Deus muda tudo. Primeiro, Deus, Ele é amor, mas Deus é justiça.
E muitas vezes nós lemos a Bíblia e passamos por ela e não entendemos que Deus é amor, mas também Deus é justiça. E quando eu tenho um Deus que ama, mas eu separo a justiça de Deus, eu acabo sendo conivente com o mal. Eu vou relativizar as coisas e achar que não, Deus é amor, Deus vai perdoar. Não, não importa o que você está fazendo, Deus entende o que você está fazendo. Mas a gente não traz para nós um Deus de justiça. E se eu trago um Deus de justiça sem o amor de Deus, como é que eu me torno uma pessoa que aponta, sem amor, uma pessoa que julga? Então Deus, Ele é amor com justiça. Então Deus criou todas as coisas, Deus criou o ser humano, e Deus criou você e a mim, Deus criou o primeiro ser humano perfeito. Toda a criação de Deus foi perfeita. E criou o ser humano para viver eternamente, santo e viver eternamente. Esse é o nosso Deus, que nos criou para sermos santos e perfeitos e viver por toda a eternidade. Essa é a primeira base para nós entendermos quem é Deus. Mas aí nós temos o livre-arbítrio. E temos um segundo momento importante para entendermos toda essa questão da visão bíblica, que houve o momento da queda, onde o homem escolheu pelo pecado. E quando o pecado entrou no mundo, toda a consequência que o pecado traz consigo, o homem, até hoje, nós estamos carregando essa consequência. E a partir do momento que o homem caiu, da queda do homem e do pecado que entrou no mundo, nós passamos a ter uma natureza voltada para o mal. O salário do pecado é a morte, diz a palavra. Então, como que pode? Se o homem escolheu pelo pecado, como que fica a justiça de Deus? Ele escolheu pecar. E cada um de nós, não há um aqui que não tenha pecado. Todos nós pecamos. E se nós pecamos, o que determina a justiça de Deus? Nós somos condenados por causa da nossa própria escolha, por causa do nosso próprio pecado. E tudo que o mundo vem vivendo, consequência do pecado. E quando nós escolhemos pecar, quando nós escolhemos o caminho do mal, nós já sabemos as consequências. Além da condenação eterna, nós sentimos aqui, na pele, as consequências do nosso pecado. Por isso que nós devemos buscar sempre nos santificar, fazer aquilo que é certo, aquilo que a Bíblia espera de nós. E o homem, com essa inclinação do mal, muitas vezes a gente tem a impressão de que o homem não é... Quando nós não temos a visão da inclinação do mal do homem, nós entendemos que as políticas sociais, que a filosofia pode transformar o mundo. Muitas vezes nós entendemos que um mega projeto social, um negócio bacana que vai ajudar pessoas, nós vamos transformar o mundo. Nós ficamos muitas vezes esperando por que pessoas se levantem através da filosofia e de uma ideologia que consiga transformar o homem em um homem sem a consequência do pecado. Isso não é possível. O homem, pelas suas próprias forças, jamais poderia se reconciliar com Deus. Jamais. E essa é uma visão importante, porque senão nós acabamos focados em tentar transformar as pessoas pela forma lógica. Vou contar uma história para vocês. Eu comecei na igreja aqui em 2012, fui convidado a participar, me converti. Já estava tão engajado na igreja, já era líder de célula, trabalhando, e de repente a minha filha ela foi acometida por uma doença. De uma hora para outra, assim, descobrimos que ela estava com uma meningite bacteriana. E aí quando você vai ler sobre isso, você percebe que
você fica desesperado, você fica aterrorizado, porque é algo que em 24 horas você pode perder a pessoa. É algo terrível, e ela já estava sentindo dores na cabeça muito fortes, né? E é algo assim surreal. E naquele desespero todo, naquele corre e vai para a clínica e transfere para o HO e corre não sei o quê, e tem que ter uma UTI de isolamento, e tem que ter isso e aquilo, e assim, e tudo parecia que estava tudo desmoronando, tudo dando errado. E a primeira coisa que passou na minha cabeça, falei, Senhor, o que eu fiz de errado? Aonde que eu errei? E a nossa tendência, né? Mas eu fiz certo, eu estou buscando fazer o que é certo, eu tenho as minhas devocionais, eu estou cuidando de pessoas e o Senhor deixa isso acontecer na minha casa. E naquela hora eu tinha certeza que ela ia, porque tudo que você conversava com as pessoas, que você lia, que você vê, parecia que não tinha chance, parecia que está tudo, né? E de repente as coisas foram acontecendo. Graças a Deus, quando a médica ligou para o HO, 1 hora depois a UTI teve a vaga da UTI, ela foi e foi cuidada, e graças a Deus ela se recuperou. Em um momento lá, que a gente ficou vários dias e tinha que ficar 24 horas olhando, né? E é isolamento. Às noites eu não conseguia dormir e ficava martelando isso na minha cabeça. Mas o que eu fiz? Aonde que eu errei para ser punido dessa forma? É o pensamento que eu tinha. Então eu não entendi o que a Bíblia estava tentando me falar o tempo todo. Eu não tive a visão de fé. Eu não entreguei nas mãos de Deus e esperei que Ele fizesse a obra. Eu esperei que Ele me livrasse de todas as coisas do mal. Eu esperei que Ele não me deixasse passar por aquilo. E em determinado momento lá, eu tive essa revelação. Um momento de desespero, de dor, e aí eu tive a certeza que ia dar certo. Naquele momento eu escrevi uma carta, depois falando sobre isso, mas pensa, eu poderia ter evitado tudo isso, porque a minha cosmovisão, a minha visão de Deus era de que Ele ia me livrar de todo o mal. Então, a forma como a gente entende o homem, e que o homem carrega consigo as consequências do pecado, nós precisamos entender quem é Deus e quem somos nós. E a condenação já estava sobre a gente, já está sobre cada um de nós. A condenação, você nasce, você peca, você já está condenado. Deus não nos deve nada. Então, a minha obra, como diz a Bíblia, é trapo de imundícia. Não vai me salvar. Mas então por que eu faço a obra? Qual é a minha motivação para fazer a obra então? Se eu não preciso fazer obras para que eu seja salvo, então por que eu faço? E aí a nossa visão não é do futuro. Porque a grande questão da nossa geração é pensar sempre para frente, sempre naquilo que Deus pode nos dar. E aí tem um momento importante nessa cosmovisão, que é a redenção. E a Bíblia desde o começo, depois da queda, traz a referência do momento em que Deus vai resgatar o seu povo. Através de Jesus na cruz, através do sacrifício de Cristo na cruz, Ele nos resgatou. Deus poderia simplesmente apagar tudo, eliminar com tudo e começar tudo de novo. Mas Ele escolheu nos resgatar. Ele escolheu, porque não tinha como ser diferente, porque assim, para apagar o pecado, para que nós pudéssemos merecer estar na presença de Deus novamente e merecer a vida eterna no céu, não importa o que eu faça,
tinha que ser um sacrifício perfeito, como a gente ouviu aqui na música, o sacrifício perfeito. Jesus, sem nenhum pecado, sem mancha, totalmente inocente, se sacrificou para que eu e você não nos envergonhássemos daquilo que nós fizemos, nossos pecados, mas através do nosso arrependimento e fé, fôssemos até a cruz e recebesse o perdão pelos nossos pecados. E a cruz, ela ofende muitas vezes. Por que às vezes é tão complicado entender a cruz? Porque nos confronta. A cruz nos diz que nós somos imperfeitos, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós não somos merecedores. E ninguém quer ouvir isso. A pessoa quer ouvir dizer, não, eu sou bom, eu sou bonzinho, eu faço, eu mereço. Às vezes a pessoa não se reconciliou com Cristo, mas na nossa visão, não, mas ela fez algo bom, ela é uma pessoa boa, eu gosto dela, ela vai para o céu. Não, é urgente, precisamos anunciar o Evangelho, precisamos falar para as pessoas que a única forma de se salvar e de ter reconciliação com Deus é através de Cristo Jesus. Nós não estamos aqui hoje porque nós somos bons e nós encontramos a igreja e encontramos Deus. Não. Nós estamos aqui hoje porque Cristo morreu na cruz, Ele foi bom e nos alcançou. E você está aqui hoje ouvindo a mensagem. Nós não somos merecedores, nós não somos bons. E essa visão é tão importante porque senão a gente olha a Deus e não entende. Nós não temos gratidão, muitas vezes, por aquilo que Deus fez por nós, por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E o quarto pilar, nós temos 4 pilares que eu falei, né? Então, nós temos Deus, Criador, quem é Deus. Nós temos o homem, quem é o homem, quem somos nós, e a queda do homem, o pecado e as consequências do pecado. Cristo se sacrificando na cruz para nos resgatar, nos purificar. E nós vivemos agora na esperança da volta de Cristo. A igreja tem uma visão importante. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que nós estamos em um mundo que está sofrendo as consequências do pecado. E um dia, Jesus Cristo vai voltar e vai levar a mim e vai levar você de volta para casa, onde nós vamos poder viver eternamente com Ele. Mas precisamos viver na esperança da volta de Cristo. Se nós não tivermos essa visão de que Cristo vai voltar e vai resgatar o seu povo, tanto os que já morreram como os que estiverem vivos na hora da sua volta, nós vamos viver para esse mundo, para as coisas desse mundo. E a grande pergunta do nosso século é: o que eu vou ganhar com isso? Nós trabalhamos, muitas vezes, pensando, tá, eu faço o trabalho, mas eu vou ganhar o que com isso? Às vezes eu faço uma boa ação, mas do que eu vou ganhar com isso? Às vezes a escolha dos meus amigos é com base no que eu vou ganhar sendo amigo dessa pessoa, com a vantagem que eu vou ter sendo amigo dela. Muitas vezes eu oferto na igreja, mas eu preciso entender primeiro o que eu vou ganhar com isso. Então, muitas vezes, a minha atitude está ligada no que eu vou ganhar. E essa não é a cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica nos faz olhar para trás, para Cristo, morto numa cruz, que nos resgatou, e a nossa dívida foi paga por Ele. E com base nessa visão é que eu faço a obra. Jesus falou que o Filho faz aquilo que vê o Pai fazer. Se eu fui perdoado, então eu devo perdoar. Se Deus é bom comigo, então eu vou ser bom com meu irmão. A visão que nós temos de Deus, a visão que nós temos da cruz, e a visão que nós temos de tudo,
molda completamente a nossa motivação pela qual nós fazemos as coisas. Jesus partiu o seu corpo, derramou o seu sangue. E o ponto de encontro do homem com Deus é o sangue de Cristo. Sem o sangue de Cristo, não há reconciliação. E a nossa dívida, lá em Colossenses 2,14 diz assim: e havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós, no qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Tudo volta para a cruz. Mas é mais ou menos assim. O Júnior, eu tenho uma dívida com ele de R$10. Ele pagou o lanche para mim lá, R$10. Aí de repente o Júnior fala assim: Adilson, sabe aquele lanche lá? Não precisa pagar, tá ok. Aí, Júnior, obrigado, né? Valeu. E se fosse R$1.000? Opa, valeu, dá até um tapinha nas costas, né? Dá para dar uma ênfase um pouco maior. E se fosse R$100.000? Poxa, aí eu vou convidar o Júnior para minha casa, vou dar uma festa, né? Vai ter 3 dias de festa, né? E aí é uma gratidão profunda. E se fosse uma dívida de 100 bilhões de reais, que eu tivesse que passar a minha vida inteira trabalhando e no final não ia fazer diferença nenhuma? E de repente o Júnior fala assim para mim: sabe aquela dívida lá? Eu podia prender você e você ia ficar condenado, mas está perdoado, tá? Você não precisa pagar não, tá ok. E aí, qual a minha reação com ele? Como eu vou reagir a isso? O nosso amor a Jesus Cristo depende do nosso entendimento do tamanho da nossa dívida. Entende? Se olharmos para a eternidade e vermos que nós poderíamos passar a eternidade no sofrimento eterno, condenados, mas de repente Cristo se sacrificou por nós, por mim e por você, e diz assim: você só precisa aceitar, só precisa vir com fé e aceitar esse sacrifício, e a tua dívida está paga. Como você reage a isso? Entende? Que depende da nossa visão de como que a Bíblia traz isso para nós, a nossa visão de Deus, da eternidade, do pecado, da nossa dívida, é a nossa reação. Mas muitas vezes eu fico esperando: poxa Deus, eu queria que o Senhor cuidasse aqui para eu ter isso aqui, eu não tive, deu errado, né? Eu levei um trupicão aqui, machuquei o meu dedo, a minha fé agora ficou abalada. Abalei a minha fé porque eu esperava que Deus me protegesse do trupicão ali e Ele não me protegeu. Aí muitas vezes, dependendo da nossa visão, nós esperamos que Deus faça algo por nós para Ele merecer a nossa fé. Não é verdade? E se Deus não faz por nós, como fica a nossa fé? O nosso nível de amor está diretamente relacionado ao nosso nível de gratidão, ao entendimento que nós temos. E Marcos 8,38 diz assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do seu Pai, com os santos anjos. Como que nós podemos nos envergonhar de Cristo? Como que nós podemos chegar em uma faculdade lá e ficar com vergonha de falar de Jesus, daquilo que Ele fez por mim? Como que eu tenho vergonha de falar de Cristo para minha família, no meu trabalho, onde eu estou? Não entendi. Muitas vezes eu não entendi. Não importa.
E aí, esses homens da Bíblia, você vai perceber que todos eles tinham essa visão. Não importava. Paulo, quando você vê a história de Paulo, você vê, ele sofreu um monte. Mas qual era a motivação dele para ele chegar e dizer: eu corri a corrida, né, da vitória, mantive a fé, estou firme, né? E o que motivava ele? É justamente a visão. Nós não olhamos para aquilo que eu vou ganhar com isso, mas o que eu já ganhei. E a minha motivação muda, tudo muda. Eu não vou esperar um reconhecimento por aquilo que eu faço, porque eu estou fazendo em gratidão aquilo que Cristo já fez por mim. Então, se eu fizer o meu trabalho e se eu não for elogiado por Ele, então eu não faço mais. Qual é a minha motivação? O que eu vou ganhar com isso? Mas se eu não for elogiado e eu continuo trabalhando, por quê então? O que me motiva? E aí a Bíblia vai trazer algo interessantíssimo que você vai entender, que diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus é que renova as nossas forças, é que nos dá coragem e força para avançar independente da situação. Aí nós começamos a entender o que a Bíblia está falando. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz é o que nos move. A cruz é o que nos move. E vivemos na esperança do retorno de Jesus e no resgate do seu povo. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E muitas vezes a gente vê que no mundo o que funciona é a influência. E tantas vezes nós mudamos de direção, porque nós vemos, muitas vezes pessoas, sabe o Instagram? O Instagram está cheio de pessoas satisfeitas, pessoas felizes, pessoas contentes. O Instagram está cheio disso. Os YouTubers com seus unboxings, né? Pega lá aquela caixinha da maçã, aí abre o lacre, cheira aquele negócio, né, e tal. Aí eu quero aquilo lá. Por quê? Porque é o que satisfaz ele. Ele está feliz com aquilo. E o YouTube está sendo pago para aquilo, né? Está recebendo. O que eu ganho com isso? E tantas vezes nós mudamos porque nós somos enganados com falsas felicidades que tem por aí. Tantos jovens caem na vida das drogas e da perdição porque aquele que está usando droga dá a impressão que está se satisfazendo com aquilo. Dá a impressão que aquilo é bom. E é levado, e somos levados e enganados com falsas felicidades e com falsa satisfação, quando na verdade a nossa satisfação tem que ser plenamente em Deus. Em Deus é quem nós devemos encontrar toda a nossa satisfação. Abacuque 3,17. Abacuque 3,17 diz assim, veja a visão de Abacuque aqui. Ainda que a figueira não produza frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Abacuque entendeu isso aqui. Abacuque entendeu. E quando você lê o livro de Abacuque, você vai perceber que ele está no meio de um caos ali. Aí ele entende, no meio do caos, eu sei que eu vou ser protegido pelo meu Deus. E eu o louvarei. Não importa o que aconteça. Mesmo que a desgraça caia sobre todo o povo, eu louvarei. E a nossa reflexão é essa. Você tem separado
sua vida cristã e a sua vida secular? Você tem feito esse tipo de separação? Qual a sua visão de Deus? Quem é Deus para você? É um Deus soberano, um Deus de amor, mas esse Deus é de justiça também? Como somos afetados pelo pecado? Você acredita que o homem pode mudar com filosofias e ideologias? Como você acha que o mundo pode ser transformado? Como nós podemos transformar esse mundo? Como nós podemos mudar a vida das pessoas? Com a boa notícia do Evangelho. Com a boa notícia do Evangelho. Essa é a transformação. Você tem certeza da sua salvação? Você tem dúvida? Aonde está a sua esperança? Aonde nós colocamos, depositamos a nossa esperança? Qual o tamanho da nossa dívida? Importante a gente saber, ter essa consciência. Quem é Jesus para você? Você crê na volta de Cristo? Você espera? Você vive nessa esperança de que um dia todos nós e todos aqueles que aceitaram a mensagem de Cristo estarão juntos no reino eterno? C.S. Lewis falou assim uma vez: eu creio no cristianismo tal como creio no sol. Não porque apenas eu vejo, mas porque através dele vejo todas as coisas. E é assim, nós vemos todas as coisas com os olhos de Deus, os olhos de Cristo. E aí eu vou olhar meu irmão diferente, eu vou olhar as coisas de maneira diferente. Através da cosmovisão de Deus, eu vou passar a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Tudo muda, é como o sol, como a luz. Você pode fechar os seus olhos, pedir a equipe de louvor para vir aqui à frente. Billy Graham falou uma vez assim: já me perguntaram centenas de vezes por que Deus permite a tragédia e o sofrimento. Devo confessar que não sei. Tenho que aceitar pela fé que Deus é soberano, que Ele é um Deus de amor, misericórdia e compaixão em meio ao sofrimento. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Pedimos ao Teu Espírito Santo que toque em nossos corações e nos dê a visão do Teu reino, Senhor. Nos dê a coragem, a motivação necessária para que nós possamos levar a Tua mensagem do Evangelho. Deus, perdoa nossos pecados, Senhor, que foram tantos. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz, nós aceitamos o Teu sacrifício na cruz. Eu aceito, Senhor, me reconciliar com o Senhor. E me comprometo a viver uma vida dedicada a Ti, Pai. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre essa igreja. E que todos aqui, Senhor, sejam enviados para anunciar a Tua mensagem do Evangelho. Tua mensagem de salvação. A boa notícia. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Você pode se colocar em pé para nós finalizarmos. Realmente falando que estamos quebrantados diante do Senhor. Eu olho para a cruz, o seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador.
aproximo